Boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom dia! Aqui quem fala é Rafael Silva, pastor e também terapeuta. Mais uma gravação aí para você. O meu filho está usando droga. E agora? Meu esposo está usando drogas. E agora? Minha esposa está usando drogas. E agora? Minha mãe está usando drogas. E agora? Meu pai está usando drogas. Então você está no lugar certo. Amor inteligente. E aí você com a oportunidade de estar aprendendo em primeira mão sobre como ajudar a si próprio e ao teu próximo, seguindo um dos mandamentos que Jesus Cristo proporcionou a você, a mim e a toda a humanidade. Amar ao teu próximo como a ti mesmo. Essa é uma oportunidade diante de várias outras oportunidades que temos para podermos nos agraciar da oportunidade de podermos compartilhar, dividir, aprender, guardar para si e ter como viver um dia de cada com várias oportunidades de nos amarmos. É muito importante estarmos aqui no dia de hoje para tratar sobre esses assuntos que muito acalenta, roubam e fazem com que muitas e muitas pessoas sofram, que é saber que um ente querido, um membro da família, alguém especial, um pai, uma mãe, um filho, uma filha, o esposo, a esposa, infelizmente adentraram num mundo complexo, destrutivo, sombrio e destruidor, o mundo das drogas. É muito importante você saber diversas ferramentas para poder ajudar quem mais precisa. Quem precisa de ajuda. Quem está precisando ser ajudado. Quando você ouvir um vizinho, uma vizinha, alguém próximo a você e chegar até você e falar para você que alguém que você ama está usando drogas, vamos aprender com o mestre? Não é eu, não. Não é eu não sou o mestre. Vamos aprender com o mestre? Jesus Cristo. O que Jesus Cristo tem a ver com isso, Rafael? Tá ficando doido, cara? O que Jesus tem a ver com isso? Jesus, ele foi o maior exemplo de existência na face da terra. Até os dias de hoje, pelo pouco que eu conheço, pelo pouco que eu estudei, pelo pouco que eu estudo, não existe nenhum ser humano que foi tão a favor da vida como Jesus Cristo. Alguns relatos nos mostram que o seu primeiro milagre na face da terra, na fase adulta, foi uma transformação. Estava ele numa festa, juntamente com sua mãe, seus amigos, os irmãos, estavam lá naquela festa, cujo acabou o vinho. Acabou o vinho da festa. Uma mãe codependente, ela jamais iria pedir ao seu filho, jamais iria relatar ao seu filho
ela iria levantar as mãos para cima e ia dizer: obrigado, Deus, por ter acabado o vinho. Mas Maria não era simplesmente uma mãe qualquer, uma mãe que caiu de paraquedas, uma pessoa que... Não. Deus ficou com pena dela e escolheu ela. Vem cá, tu vai ser mãe de Jesus Cristo. Não. Não foi. O doutor e psiquiatra Augusto Cury, qual tenho muito respeito e admiração pelo seu trabalho, ele escreveu um livro, Maria, a Maior Educadora. Se você não leu, eu recomendo que você leia. Esse livro é muito importante para você que é mãe, você que é pai, você que é um ser humano que quer aprender muito sobre alicerces de transformação na educação de quem você ama. Então começa por aqui. Maria chega até Jesus Cristo e diz: ei, filho, fosse na linguagem de hoje, ei, filho, acabou o vinho, rapaz, acabou o vinho. Jesus Cristo, ele diz: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a hora. Se nós fôssemos analisar pelo olhar de hoje, peraí, quer dizer que acabou o vinho, dona Maria? Acabou o vinho? Tá, mas tudo bem, relaxa. Não tô na hora de ficar chapado, não. Não tá na hora de eu ficar doidão, não. Tá na hora de deixa eu relaxar aqui. Mas não foi isso. Não foi isso. Isso era um código relacionado ao que viria há uns 3 anos depois, a crucificação. Mas nós não vamos falar da parte espiritual, nós vamos falar da parte aqui física, mental. Jesus Cristo, dando o relato a ela vira-se, olha para 2 pessoas, algumas pessoas estavam próximas, que eram com certeza os serventes naquela época, e disse a eles: dê a ele tudo quanto o que ele precisar. Veja bem, eu ainda sou tua mãe, e eu confio em você, e eu sei que você vai fazer e vai fazer o melhor. Jesus Cristo pega uma vasilha com água, levanta aos céus da graça, e a água é transformada em vinho. Nisso, num código disciplinar da parte de dependência química, aprendo eu aqui, que o suco da uva, aquele ao qual é muito delicioso, eu gosto muito de beber suco de uva. Refrigerante, eu geralmente, a maioria, compro é de uva. Suquita de uva, Fanta de uva, eu gosto muito. Quando eu estava na minha cidade de Paragominas, bebia muito aquele, tem uma marca lá, próximo por lá, no Pará, Micos, também de uva. Por quê? Uva é muito gostoso, para mim é muito gostoso. Então Jesus Cristo, ele proporciona um aprendizado para você, para mim, para nós. Porque muitas das vezes quando vamos beber vinhos, e nós temos que ter um cuidado, porque tem o vinho fermentado, tem o vinho com álcool, tem o vinho sem álcool, e é esse vinho sem álcool que eu aprecio mais. Hoje em dia é o que eu aprecio. Já peguei muitos porre de vinho e não é nada agradável. No outro dia seguinte, após bebedeira, aquela dor de cabeça insuportável, aquele mal-estar físico, mental e até mesmo espiritual. E Jesus Cristo nos proporciona um ensinamento. O vinho, para ele ser bom, ele não precisa ter álcool. Preste atenção que quando a água é transformada em vinho, ele dá aos os servos que estavam presentes e os mesmos, e ele ainda diz, leve ao cabeção lá, o grande, o cara top que está lá, que sabe degustar, que sabe apreciar, leva ele.
Levam até o cara, mestre-sala, está lá sentado, com certeza já bebeu bastante vinho, não está muito, a Bíblia não relata, então não vou presumir, mas vou pensar, talvez ele já estava um pouco meio, ou era do tipo só degustador, daqueles, não sei se você já viu uma pessoa que trabalha degustando o alimento, tem uns que vai lá numa pizzaria, chega lá, pega um pedacinho, mastiga e dentro de um balde. Ou seja, degusta o sabor, entendeu? E aí dá sua nota. Então aquele homem, ele recebe, pega, bebe o vinho e diz, na linguagem de hoje, durante esses anos de experiência, esses anos de trabalho, esses anos de dedicação e esforço, todas as vezes que eu apareço numa festa, primeiro servem o melhor vinho. O melhor vinho. E aí, a partir do momento que as pessoas vão ficando embriagadas, é igual você vê uma pessoa, chega no bar, não todas, mas algumas, chega num bar, com um dinheiro, uma quantidade, e pá, eu quero uma tal, marca tal, entre aspas, a melhor. Vai lá e começa, pá, aí vai indo, pá, aí vai indo, e o dinheiro vai acabando, quando o dinheiro vai acabando, que já tá chapadão e quer continuar, aí já vem as bebidas que eles consideram como inferior. Então aquele homem bebe e fala, sempre entregam a primeira. A primeira é a melhor. A melhor. Portanto, hoje aqui, o melhor eu bebi no fim. E era apenas água, transformado em suco de uva. Não tinha álcool, não tinha fermento, não tinha nem mesmo tantos anos guardado, armazenado ali. Não tinha. Feito na hora, fresquinho. E foi considerado o melhor. Mas não é essa parte aqui que eu quero proporcionar a você, pai, você, mãe, você que está aí nos assistindo, para que nós possamos entrar no aspecto o que fazer com a pessoa que eu amo que está usando droga. Como eu consigo ajudar essa pessoa? Essa parte que você aprende que nem sempre, o que você quer é o que você vai ter. Mas todas as vezes que você tiver a oportunidade, dê o seu melhor. Aprenda com Jesus Cristo. No livro de Salmos, número 1, está lá escrito, não, para que não venhamos nos assentar na mesa dos escarnecedores, não venhamos beber e tal, vai explicando aqueles pontos. Então isso aí foi escrito antes de Jesus Cristo. E agora estava no momento de Jesus Cristo. Se Jesus Cristo proporcionasse aquele vinho com álcool, ele estaria contradizendo o que estava escrito no livro de Salmos. Ele estaria contradizendo alguns profetas que disseram também que não venhamos nos encher, nos embriagar de bebida forte, nem de vinho, para que não haja contenda. E Jesus Cristo, ele proporcionou a você e a mim, pegando o seu fruto, a fruta, a uva, você pode espremê-la para fazer do jeito que é para ser feito, e você beber, sem você ter a necessidade de adquirir, deixar um tempo fermentando para que ela venha ter aquela parte lá, para você beber em grande quantidade, você ficar embriagado. Não entendo muito a questão de como é a fabricação do suco de uva, então não posso me aprofundar. Mas até aqui, eu posso dizer para você, não há necessidade. Ok, e o que tem a ver, Rafael? O que eu quero? Eu não estou entendendo nada, cara. Você está falando. Estou dizendo para você que até Jesus Cristo, porque muitas pessoas utilizam H2O. Muitas pessoas utilizam, eu já utilizei muito isso. Uma vez a minha mãe falou, mas para de beber. Eu falei, mãe, mas até Jesus Cristo transformou a água em vinho, mulher. Até eu falei isso já. Várias vezes. Poxa, português arretado. Algumas vezes eu falei isso para minha mãe.
Então, todas as vezes que você for conversar com seu filho e ele utilizar essa parte bíblica, diga para ele: meu filho, mas peraí, senta aí, por favor. Filho, esposo, que seja quem for, senta aí um pouco. Se você puder, senta um pouco aí. Mas peraí, até Jesus fez isso. Ele fez isso mesmo. Fez, está lá na Bíblia. Ah, então vamos pegar. Vamos pegar a Bíblia. Vamos questionar esse Jesus Cristo que fez isso, porque está errado. Se no livro de Salmos fala para não beber. No nascimento dele, antes do nascimento dele, o anjo Gabriel fala que o primo dele não será dado ao vinho e nem bebida forte. E agora ele vem e faz isso? Não, tá alguma coisa errada. Vamos. E você lê com sua pessoa que você ama e diz assim: peraí, você prestou atenção que o que ele fez foi transformar a água em vinho? Ele não pegou álcool, ele não pegou nenhuma outra substância que viesse a alterar a mente ou o humor de qualquer pessoa. Se você beber água em grande quantidade, o que você pode fazer? Você pode extrapolar e gofar, ou seja, vomitar. Pode urinar bastante, algumas coisas, mas não vai alterar a sua mente e nem o seu humor. Porque você não vai ficar embriagado com água. Eu nunca vi alguém ficar embriagado por beber tanta água. Então aqui você já tem o início de argumentos para quando alguém for utilizar Jesus Cristo para dizer ao contrário, né? Dizer que, mas até Jesus Cristo transformou a água em vinho e tal, isso, aquilo, outro. Você preste atenção que foi a água e não tem álcool. Não tem álcool. Bem aqui. Agora, dando continuidade. Meu filho, eu estou sabendo que ele está usando drogas. Primeiro ponto. Você viu? Você viu? Se você viu, ótimo. Calma. O esposo, seja quem for, teu parente. Perdão. Eu acho que eu bebi um pouco de água a mais. Brincadeira. Você ouviu alguém falar? Beleza. Claro, beleza. Você ouviu alguém falar, certo? Certo, beleza. Vamos utilizar uma passagem bíblica. Veja que eu falo da Bíblia, mas eu não fico citando onde está. Porque se você tiver interesse em saber, é simples. Pega a Bíblia e vai ler. Para não sei ler, pega o teu celular, vai lá, tem Cid Moreira, ele falando da Bíblia, muito bacana, a leitura bíblica, com aquela voz toda dele, fica bonito. E vários outros, mas tudo bem, vamos lá. Jesus Cristo, um certo dia, estava sentado, escrevendo no chão. Eu não sei o que ele estava escrevendo no chão, que ele não me falou e a Bíblia também não fala. Alguns estudiosos dizem que ele estava desenhando um peixe, até algumas versões bíblicas, que eu já ouvi falar, não li, então não posso dizer para você que é certeza absoluta ou verdade absoluta. Que dizem que ele estava desenhando o símbolo, que era um peixe no chão, que ia ter reunião para os judeus naquela época. Então, eu não sei. Estava lá escrevendo no chão. Assim a Bíblia diz. Aqui eu li, as que eu li. Católica, Adventista e outras que eu li. Estava escrito alguma coisa no chão? Estava, porque ele estava escrevendo. Por quê? Não sei. Enquanto ele estava lá, uma mulher cujo foi pego no ato do adultério. Preste atenção nessa importância desse discurso. Eu já ouvi muitas pessoas falarem da mulher que foi pega no ato do adultério. Mas condenaram tanto essa mulher, julgaram tanto essa mulher, castigaram tanto essa mulher, que esquecem que aquela mulher, ela foi levada ao mestre. Aquele único ser que deveria, se quisesse,
que tem o poder, se ele quisesse utilizar esse poder, para julgá-la, para condená-la, para discriminá-la, para tratá-la como tal. E foi o único que agiu de forma diferente. Vamos lá. Aquela mulher cujo foi pego no ato do adultério, com certeza ela não estava adulterando pela primeira vez. Então ela, com certeza, para ela ter sido pega no ato, talvez ela já tinha perdido o controle. O que é perder o controle? Quando uma pessoa entra no mundo das drogas, ela vai passando de nível. Ela vai passando de nível. Preste muita atenção que são detalhes pequenos, mas são detalhes importantes para que você possa conseguir ajudar a quem você ama a buscar a ajuda de um profissional, de uma instituição, caso for necessário, uma instituição que eu falo, uma CT, Centro Terapêutico, Instituto Terapêutico, aonde você achar melhor, que você sabe que realmente vão cuidar de quem você ama. Então é o seguinte, a primeira fase é experimentar. Ninguém experimenta drogas. Bom, pelo menos das pessoas que eu conheço que usaram drogas, e muitas que estão nas drogas, outros que partiram, que não vão voltar mais, não começaram pela amizade. Calma. Não começaram pela amizade. A amizade, como eu falei no vídeo anterior, ela pode ser um instrumento, sim. Mas que, por causa da amizade, fulano começou a usar drogas? Não, negativo. Eu não concordo. Não concordo. Primeira fase é experimentar. Então, para a pessoa experimentar uma substância química, na certa ela quer um alívio. Ela quer aliviar algo. Algum tipo de dor. No vídeo passado eu relatei a vocês que meus 9 anos de idade eu me embriaguei pela primeira vez. Eu queria eliminar uma dor interna. E essa dor talvez você não saiba, mas agora eu vou compartilhar com você. Mas já tem em outros vídeos anteriores, em entrevistas que eu já participei, em pregações, em igrejas. Dos meus 8 aos 9 anos de idade eu sofri abuso sexual. O ato em si não foi tão dolorido quanto os dias depois, os anos depois. Isso doía muito mais do que o momento ali. Não que o momento seja prazeroso. Para quem está sofrendo abuso, não. Eu, como sofri, eu digo que não é. Ok, passou-se o tempo. Cada vez mais eu queria eliminar. Aos 9 anos, primeiro porre. Aos 10, segundo. Aos 12, conhecia a maconha. Eu já fumava e às vezes bebia. Mas bebia muito e muito escondido da minha mãe. Aos 12 a maconha, foi indo. Aí veio os 13, 14 anos, conheci outra substância química. E aí foi entre os intervalos. Bebida alcoólica, cigarro, droga lícita, a maconha e outras drogas. E assim foi indo. Até chegar aos meus 18 anos, onde eu conheci o crack. Quando a minha mãe soube, que ela veio me perguntar, eu falei que era a cocaína. Que a cocaína em si ela não fazia tanto estrago quanto o crack. E eu não queria dar a minha mãe para ela entrar nesse desespero que ela já estava, que viesse um aumento. E aí foi passando o tempo. E agora, o que fazer? Até o presente momento, as formas que a minha mãe tinha utilizado, como ela achava correto, coerente, para poder me ajudar, não tinha dado certo. Quando ela soube que ela me viu a primeira vez, porre,
Aí me deu uma bronca, me deu chega pra lá, me deu uns tapas, uma pisa, como nós chamava lá, deu uma pisa. E isso só alimentou mais ainda a minha raiva e fez com que eu utilizasse isso como uma válvula de escape para poder querer usar de novo. Usava como justificativa. E outras vezes ela dizia, eu proíbo tu usar droga, porque isso não é permitido, isso não é coisa de ser humano, não sei o que e tal. Palavras que entravam aqui e machucavam. E eu não sabia como lidar com a dor. Doutor e psiquiatra Augusto Cury, ele fala muito, e eu acho muito bacana isso, que ele fala da importância de nós pais, eu também me incluo, que eu sou pai, nós pais, a compartilharmos com nossos filhos as nossas lágrimas, para que eles possam aprender a chorar as dele. Aí você fala, não, mas isso é errado. Jesus Cristo chorou, o menor versículo da Bíblia. Tu acha que naquele episódio que Jesus Cristo chorou, tu acha que ele não sabia que Lázaro iria ser ressuscitado? Tu acha que Jesus Cristo, por ser quem ele é, ele não sabia onde estava a alma e o espírito de Lázaro? E por que ele chorou diante de uma multidão, onde muitas pessoas estavam chorando ali? Porque ele não só, ei, para de chorar, gente, ele vai levantar já já. Não, ele chorou. Outro episódio ao qual Jesus Cristo se angustia. Momentos antes de ele se entregue aos soldados para poder ser crucificado. Chicoteado, apanhar, ser cuspido, humilhado, tratado como um maldito. Ele diz de uma forma comovente, triste, que faz com que você reflita sobre a tua existência. Pai, se possível for, passe de mim este cálice. Olha só Jesus Cristo. Então, você se depara diante dessas situações e tudo que você quer é passar desse momento. Você quer que essa dor, principalmente você mãe, você quer que essa dor passe. Você não quer ver quem você ama ali, sofrendo, se destruindo. Você tem medo. No meio da noite, você está dormindo, o telefone toca. O coração acelera de uma forma como se estivesse numa Fórmula 1, correndo a última corrida da existência da vida. A preocupação aumenta muito, por medo de saber que do outro lado da linha vai ser alguém que vai te dar a notícia: seu filho morreu, seu filho foi assassinado. Nos diversos episódios da minha irresponsabilidade no uso compulsivo da substância química, teve uma vez que eu cheguei na casa da minha mãe, era meia-noite, com um rapaz que nós estávamos usando droga, e nessa feita, eu falei pra ele, cara, é o seguinte, nós vamos lá, vamos bater na porta da casa da minha mãe, vamos pedir dinheiro, mas vamos falar que eu empenhorei lá, peguei tanto de droga e não paguei, e o cara tá doido pra me matar, e que tu foi lá pra fazer com que o dinheiro chegasse até ele, senão ele ia me matar. E assim foi. Chegamos lá, bateu, minha irmã atendeu, minha irmã chamou minha mãe veio desesperada, entregou o dinheiro, angustiada. Eu quase matei a minha mãe com aquela manipulação, com aquela mentira. Não me orgulho? Não. Aprendi? Sim, claro. E estou compartilhando com você agora. Por isso é importante, amor inteligente. E a minha mãe, naquele dia, ela não dormiu mais. Foi trabalhar nas últimas. Quando isso aconteceu, eu coloquei em xeque-mate a existência da minha mãe. Porque minha mãe poderia ter sofrido de uma parada cardíaca, não sei.
poderia ter entrado em desespero, ter cometido um suicídio, não sei. Ela poderia ter feito diversas outras coisas se ela tivesse perdido o controle. Agora aqui você, mãe, você, pai, você, esposa, esposo, filho, filha. Primeira coisa a se fazer num momento desse: ficar desesperado, mas não perder o controle. Se eu falar para você não ficar desesperado, eu estaria mentindo. Estaria agindo como louco. Como é que você ama alguém e não vai se desesperar? Mas não perca o controle. Não perca o controle. Jesus Cristo estava lá escrevendo, lembram? Escrevendo. A mulher foi pega no ato do adultério, lembram? Aquela mulher já não estava adulterando pela primeira vez. Ela estava há algum tempo já. E, infelizmente, naquela época, o machismo, ou sei lá, a arrogância da existência do homem naquela época era tamanha que a mulher veio, ou seja, foi arrancada na realidade. Tratada como lixo, insultada como vagabunda. Sozinha, porque o homem ficou, nem foi citado. Só diz que ela foi pega no adultério. Levada até a presença de Jesus Cristo. Aqueles homens não queriam só apenas machucar aquela mulher. Eles queriam de alguma forma degrinir a imagem de Jesus Cristo, que pregava o amor e vivia o amor. Falava da mansidão, mas era manso. Falava da paz e carregava consigo a paz. Falava do amor e transpirava o amor. Ele não era meramente como a maioria de nós seres humanos, que falamos uma coisa e fazemos outra. Não. Tudo que ele falava que era bom, ele vivia. Para um ser humano observar a natureza como ele observava, tem que ter uma intimidade com a vida de tamanha forma. Então, quando aqueles homens chegaram até a presença dele, disseram: Mestre, essa mulher que foi pega no ato do adultério, segundo a lei, olha só, encurralando logo ele, encurralando Jesus. Segundo a lei de Moisés, ela deve ser apedrejada. Espera aí. Segundo a lei, ela tem que ser apedrejada. Segundo a lei, ela tem que ser castigada. Segundo a lei, ela tem que ser maltratada. Segundo a lei, ela tem que ser destruída. Agora preste atenção que quando Jesus Cristo ele falou de mandamentos, ele disse 2. E todos os 2 mandamentos que ele falou, não foi Moisés não, eu estou falando de Jesus Cristo. Ah, Rafael, mas foi Moisés que recebeu de Deus. Eu não estou falando isso, por isso que eu não estou entrando nessa área, eu estou falando aqui o que Jesus Cristo falou. Ele disse de 2. E todos os 2 têm a palavra amor. Amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Amar ao teu próximo como a ti mesmo. Quem é teu próximo? Você que mora em São Paulo, o teu próximo é quem mora lá no Japão? O teu próximo é quem está a mais de 1000 quilômetros de você? O teu próximo é aquele que você nunca viu? Que você nunca viu. Não que está perto de você que você não conhece. O teu próximo é quem está próximo de você. É quem está do seu lado. Amor. Então preste atenção. Aquela mulher já tinha sido machucada demais. Aquela mulher já tinha sido tratada de formas inadequadas. Aquela mulher já tinha sido acusada, difamada, por mais que ela tenha adulterado. Qual autoridade você e eu temos para dizer que somos melhores do que aquela mulher? Então, quando você souber que alguém que você ama
está no uso compulsivo de qualquer substância química, a primeira coisa que você deve fazer, agir como Jesus Cristo. Silêncio. Ano 2010, eu li a Bíblia completa pela primeira vez. O Novo Testamento eu já tinha lido várias e várias vezes. O livro de Salmos também. Mais de 10 vezes tinha lido. Mas pela primeira vez no ano de 2010, eu li ela por completo. Terminei ela de ler, comecei no ano 2010, terminei no início de 2011. Mas nunca tinha parado para prestar atenção nisso. Um dia eu ouvi uma palestra do doutor e psiquiatra Augusto Cury. Ele falou disso. E Augusto Cury era considerado um dos maiores ateus na existência. Um cético, crítico da existência de Jesus Cristo. E ele percebeu na leitura que a primeira resposta que Jesus Cristo deu àqueles homens que acusavam a mulher que foi pega no ato do adultério foi o silêncio. Mas por que o silêncio, Rafael? Porque quando você faz silêncio, você consegue ouvir as lágrimas que aquela mulher jamais conseguiu derramar. As palavras que aquela mulher jamais conseguiu falar. Gritos de socorro. E quando você chega ao seu filho, ou quem que você ama, entra em desespero e perde o controle. Juntando essas duas coisas, desespero e descontrole. Você já chega, seu drogado, com acusações. Quem te ensinou a usar drogas? Você não quer prestar? Palavras que nunca vão ajudar. Nunca vai ajudar. Nunca. Pode dizer o que quiser a si mesmo, achando que isso aqui é lorota, que isso aqui é falsidade, que isso aqui é bobagem, mas esses tipos de argumento não funcionam. Não para a construção ou para a reeducação ou a reciclagem daquele ser humano incrível que está diante de você, que errou sim. E todas as vezes que a minha mãe falava, entrava aqui, doía aqui e saía aqui de forma com raiva. E eu fazia tudo de novo e fazia pior. Pior. E todas as vezes eu ia fazendo pior. Não só ela, o meu pai também. Quantas e quantas foram as vezes que ele errou? Quantas e quantas foram as vezes? Meu avô me ensinou, assim como na palestra do Dr. Psiquiatra Augusto Cury, e o silêncio de Jesus Cristo, meu avô fazia a mesma coisa. Quanto a maioria dos meus familiares estavam lá me acusando, um drogado, maconheiro, não quer prestar, nunca vai ser nada na vida. Nunca vai dar em nada. Vai ser morto logo. Meu avô passava 2 meses. Sentava, jogava um dominó e compartilhava uma história de vida dele, de experiência, sabiamente. Primeiro ele fazia o silêncio. Faça o silêncio. Ouça a voz daquela pessoa que você ama, que não se abre a boca para falar, porque tem medo. Às vezes, ela se sente oprimida em falar. Estava ali aquela mulher, amargurada, sofrida, destratada, desrespeitada, tratada como lixo, vagabunda, isso e muito mais ainda. Aí Jesus Cristo, depois do período de silêncio, ele abre a sua boca e dá um checkmate em todos aqueles cujos estavam ali simplesmente para condenar aquela mulher e tentar destruir
aquele qual inalava amor, inala amor e vive o amor. Jesus disse: aquele que não tiver pecado, o que é pecado? É um erro, é uma falha, é alguém que cometeu alguma coisa que é desagradável, não é aceitável. Então, aquele que não tiver pecado, seja o primeiro a tirar pedra. Bem aqui você dá uma parada, dá uma resfriada, dá uma freada no seu carro. Freia, mas freia devagar. Preste atenção. Jesus Cristo imaculado, puro, limpo. A pureza na existência daquele ser. Nunca cometeu um pecado, nunca um delito. Nunca falhou, nunca errou. Nunca precisou escrever o certo no errado. Ele fez sempre o certo, dependente de quem fosse errado. Nunca desprezou ninguém. Então ele era o único ser, naquele exato momento, que poderia ter pegado uma pedra e ter lançado naquela mulher. Porque ele mesmo disse: aquele que não tiver pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Aquele que não tiver pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Então tu quer apontar o dedo para aquela pessoa que você ama, que está usando droga? Para. Porque isso não vai ajudar em nada. Isso vai fazer com que a maioria das pessoas fazem. Sabe o Michael? Michael, jogador que era do Goiás e foi pro Flamengo, agora eu não sei onde ele está, mas é um jogador. Ele era usuário de drogas. Tá lá, dando um grande exemplo. Imagina se ele não tivesse tido aqui a oportunidade que ele teve. Imagina se ele tivesse entrado nas profundezas do mais obscuro, do submundo das drogas. Talvez não teríamos conhecido um jogador como ele. E você para e analisa tudo isso. Então, todos aqueles homens que estavam presentes, desde o mais velho em idade, ou seja, o idoso, ao mais novo, todos se retiraram da presença de Jesus Cristo e daquela mulher. Jesus Cristo, tendo falado isso, baixou sua cabeça de novo e voltou a escrever no chão. Ei, preste atenção. Voltou a escrever no chão. Por que ele não pegou uma pedra e lançou naquela mulher? Porque ele mesmo disse: vinde a mim todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não seria alívio ele lançar a pedra sobre aquela pessoa. Alívio é ele trazer àquela pessoa a essência da existência da vida. Fazer com que aquela pessoa que está ali, que errou sim, mas merece outras oportunidades. Quando todos se retiraram, Jesus Cristo escrevendo no chão, cabeça baixa, aquela mulher continuou ali. Ele levanta novamente sua cabeça, olha para aquela mulher e diz: cadê os teus acusadores? Sabe esse episódio que eu relatei a você? Que eu cheguei na casa da minha mãe, bati lá na porta da casa da minha mãe, de noite, e pedi dinheiro a ela, e dizendo que a minha vida estava em risco, que era mentira. Pois é. Eu sumi aquela noite, voltei de manhã, pedi mais dinheiro. O rapaz foi lá na escola, onde minha mãe trabalha, e levou minha identidade, que agora eu falei: não, cara, agora ela não vai acreditar, então leva minha identidade que ela vai te dar o dinheiro. E ele levou minha identidade, falou que eu tinha sumido e o cara tava atrás de mim, ia me matar e tal, pra destruir mais ainda, ou seja, alimentar mais ainda a destruição da minha mãe. Ok. Ele pegou, foi lá e tudo. Voltamos a usar droga. No final da tarde, eu já tinha passado um dia, a noite, agora estava o dia sumido. E a minha mãe desesperada. Minha mãe deitada na cama chorando e os vizinhos me procurando. Era aproximadamente umas 6 horas da tarde, ela não tinha mais dinheiro.
eu já estava sem a camisa, estava só de bermuda e descalço. E a camisa eu tinha ganhado de presente. E eu troquei por droga. E eu cheguei em casa. A minha irmã me falou umas coisas lá que machucou e me deu uma rebobinada para me refletir. Minha irmã mais nova do que eu. Mas o que mais me impactou, o que mais me marcou, foi o abraço da minha mãe. A minha mãe, ela não me recebeu em casa com acusações. Ela não me recebeu em casa com um pontapé ou com palavras que fizessem eu utilizar como justificativo para voltar a usar drogas. Minha mãe me abraçou e disse: eu amo meu filho. Eu te amo, meu filho. Mas quando eu estava entrando dentro de casa, ouvi a minha mãe gritando ainda lá dentro do quarto: eu quero meu filho. E as pessoas me olhando assim, e eu comecei a rir. E aí quando eu entro no quarto, que a minha mãe me abraça, aquilo marcou. Aí quando o doutor psiquiatra Augusto Cury estava na sua palestra falando desse episódio de Jesus Cristo ali, eu comecei a me lembrar. Nossa, o que ele está falando é verdade. Às vezes, queremos ajudar quem amamos, mas usamos ferramentas erradas. Ao invés de falarmos aquilo que sentimos de verdade, colocamos para fora o desgosto, a raiva. Deixamos ela tomar posse do todo e acabamos perdendo quem mais amamos. E naquele dia, a forma como a minha mãe agiu, ela foi impactante. Minha mãe me abraçou como nunca tinha me abraçado. Eu nunca tinha sentido o que eu senti naquele momento. Aquilo me marcou. Que quando for passando o tempo, que vieram para mim ser internado numa clínica de reabilitação, aquilo ajudou. Aquela pequena semente que ela plantou. E de todas as outras vezes passadas, que ela sentou, porque eu não quero que você use droga, porque você está parecendo um drogado, que você não sei o que e tal. Tudo aquilo passou. Então o que fazer, Rafael, quando eu estou sabendo que meu filho está usando droga? Mude a forma como você chega no seu filho. Eu vejo muitas mães dizerem: coloca as roupas dele para fora e joga fora. Pode fazer isso, vai lá. Se você achar correto, vai lá e faça. Você pode tirar ele da tua casa, mas nunca vai tirar do teu coração. Nunca vai tirar do teu sangue o teu filho. Nunca vai tirar da tua mente quem você ama. Nunca. Nunca. Você lembra quem foi seu primeiro namorado? Ou sua primeira namorada? Se você lembra? Se você pode dizer que não lembra, pode não lembrar o nome agora, tudo bem. Dá para esquecer. Mas será que você sentar e começar a refletir, você vai esquecer mesmo por completo? Ainda mais alguém que você ama. Ainda mais alguém que faz parte da sua família. Não dá para esquecer. E Jesus Cristo falou àquela mulher: cadê os teus acusadores? Ou seja, eu não estou aqui te acusando, eu não estou aqui, eu não te condenei de nada. Eu fui o único que poderia ter lançado a pedra em você, mas não lancei. Sabe por quê? Porque eu não tenho pecado, eu nunca errei na minha vida. Nunca errei. Nunca colei na escola, tá? Nunca tirei o dinheiro de ninguém, nunca roubei o dinheiro que as velhinhas colocavam na caixinha do altar, como diz na música do Renato Russo, Faroeste Caboclo. Nunca fiz nada disso. Nunca contei uma mentira. Então eu nunca pequei. Então eu poderia ter pegado a pedra e ter lançado em você. Mas eu não fiz isso. Ainda para fortalecer que Jesus realmente estava proporcionando àquela mulher, que ele não estava ali para acusá-la, ele diz, quando ela falou assim: foram todos embora.
Ele diz: se eles não te acusam, muito menos eu. Vai-te em paz. Olha só. Alguns pregadores pulam essa parte do vai-te em paz. Só lembro da parte que ele fala depois: e não peques mais. Mas ele disse: vai-te em paz. Vai-te em paz. Agora sim, a confiança foi selada, a amizade proporcionada. Aquela mulher já não via mais aquele homem como simplesmente um mestre. Ela via aquele homem como um amigo. Ela via aquele ser como alguém que poderia ter feito e não fez. E simplesmente a amou. Ela foi. Mas antes de ir, ela ouviu: e não peques mais. Então eu tenho que dizer isso para meu filho. Primeiro, silêncio. Segundo, pare de acusar. Pare de acusar. Ah, mas ele está usando droga. Pare de acusar. Pare. Ouça. Pergunte. Converse. Renato Russo, numa música que ele cantava: você diz que seus pais não entendem, e seus pais não entendem, né? Mas você não entende seus pais. Isso é uma verdade. Nós pouco paramos para conversarmos com os nossos pais. Quantas e quantas foram as vezes que eu já sentei assim, frente a frente, cara a cara com a minha mãe. Mãe, qual foi a sua primeira vez que a senhora transou? Isso é desrespeito? Não, quero saber. Ela é mulher, ela precisou fazer isso, porque senão eu não estaria aqui. Eu tenho curiosidade, quero saber como tratar a minha esposa, quero saber como vou saciá-la, respeitá-la, como vou amá-la. E quem melhor pode me falar? A minha mãe, alguém que eu confio e acredito. Sobre a codependência. Mãe, como eu já morando longe, mãe, peraí. Quando a senhora soube que eu estava usando droga, como foi que a senhora agiu? Eu entrei em desespero. Um momento de você conversar? Claro, você tem que saber conversar, perguntar aquilo que você quer saber. Mas antes, lembre-se, não adianta você simplesmente querer ser o dono da razão. Muitos pais cometem esse erro de chegar aos seus filhos e quererem ser aquilo que o filho não quer que eles sejam. Não. Eu converso com meu pai, eu brinco com meu pai, falo que o Flamengo dele é um time ruim. Mas quando o Flamengo foi disputar uma Libertadores, eu liguei pro meu pai. Contra o Liverpool. Liguei pro meu pai. Pai, hoje foi o jogo do Flamengo, eu vou assistir e vou torcer pro Flamengo. Eu sou palmeirense. Liguei pro meu pai e disse: vou torcer pro Flamengo. Sabe por quê? Porque é um time brasileiro que está disputando uma Libertadores, representando o nosso Brasil. Claro. Brincamos. Mas tem que ter uma afinidade, porque o pai não é uma autoridade, a mãe não é uma autoridade, o filho não é um réu. Como diz o filósofo, ou dizia, a primeira sociedade que um indivíduo participa é a família. Se eu não posso conversar com os meus pais, se eu não posso ter a liberdade de perguntar aos meus pais aquilo que eu tenho curiosidade, que sociedade é essa que eu vivo? Que mundo é esse? Que mundo é esse? Então, quando você souber, se um dia acontecer, antes de você chegar a quem você ama, faça silêncio. Ouça a voz do seu coração. Entre em contato direto com o poder superior que você acredita. Peça a ele conselhos. E, se possível for, busque um profissional da área e tente pedir conselhos para que o mesmo possa partilhar a você aquilo que você não conhece ainda. Para que você, ao chegar a quem você ama, você chegue de uma forma que seja aceitável.
e não de uma forma que você vai ser colocado como um juiz, um advogado de acusação. Não, não, não. Seja um ser humano. Seja alguém que possa ter, como Jesus Cristo tinha, o motivo para apredejar, mas decida não apredejar. E assim, vai conquistando aos poucos. Ah, mas eu fiz isso, não deu certo. Passo a passo. Não é uma fórmula mágica. Não existe uma fórmula mágica. Já viu o Chris Polly? Ela participava no Domingo Legal, se me falha a memória, e ela sempre ajudava as famílias. Dá uma assistida. Busca algum livro dessa mulher também. Dá uma lida. Entendeu? Então, forte abraço. Deus abençoe sua vida, a sua história e tudo que você projetou e programou para toda a tua existência. Nunca esqueça, você é um ser único. E quem você ama também é único. Cuida para que você também possa ser cuidado. Ame para que você também possa ser amado. Ame seu próximo. A parte mais difícil de todos nós é amar quem está próximo. Amamos mais, pode prestar atenção, amamos mais quem está distante do que quem está próximo. Muitas pessoas têm irmão dentro de casa, mas o melhor amigo mora na rua, fora de casa, em outra casa. Preste atenção nisso. Então, forte abraço, Deus abençoe sua vida, sua história e até o próximo. Vamos dar continuidade. Em breve vamos estar fazendo ao vivo. Eu estou só me organizando, fazer ao vivo, dar enquete, perguntas. Eu quero saber isso, aquilo, outro. Nós vamos estar respondendo. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode mandar uma mensagem para nós. Vou estar atender aqui e vou estar colocando o número do WhatsApp. Tá? Eu não coloquei ainda, nem vou colocar agora nesse vídeo. Mas já tem outros vídeos anteriores, você pode ir lá dar uma olhada, tá bom? Então, tchau, tchau e até a próxima.